E se eu te dissesse que você não precisa provar nada para Deus? E se o maior erro da sua vida espiritual foi tentar merecer aquilo que já te foi dado de graça? A Bíblia diz algo que confronta diretamente o nosso orgulho humano. Algo que desmonta a religião do esforço e liberta a alma cansada de tentar. Em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, está escrito: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom do Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Essa verdade, quando realmente a compreendemos, muda absolutamente tudo. É como se a nossa vida inteira fosse virada de cabeça para baixo. Ou melhor, colocada no lugar certo pela primeira vez. Desde que somos crianças, aprendemos uma regra básica: quem se esforça mais, merece mais. Se você tira a melhor nota, ganha o prêmio. Se trabalha mais horas, recebe a promoção. É a lógica do mérito, do desempenho. E sem perceber, nós pegamos essa mesma lógica e a levamos para o nosso relacionamento com Deus. Achamos que se orarmos mais, seremos mais ouvidos. Se jejuarmos mais, vamos compensar nossos erros. Se servirmos na igreja incansavelmente, estaremos pagando uma dívida invisível que sentimos pesar em nossos ombros. Começamos a tratar nosso tempo com Deus como uma transação comercial, uma troca. Eu faço isso e o Senhor me dá aquilo. Mas a verdade chocante do Evangelho é que Deus nunca pediu pagamento. Ele nunca estabeleceu uma meta de desempenho para que pudéssemos alcançar o seu amor ou o seu perdão. Porque graça, por definição, não se compra. Graça não é um salário que se recebe no fim do mês pelo trabalho feito. Graça é um presente que se recebe de mãos abertas, mesmo sem merecer. Tentar comprar a graça é o mesmo que tentar comprar o ar que respiramos. É loucura, porque já nos foi dado livremente. E sabe qual é o resultado dessa mentalidade de merecimento? O cansaço. Um cansaço profundo, que não é físico, mas espiritual. Talvez você se identifique com isso. Talvez você esteja cansado, não da sua fé, não de Deus, mas da cobrança implacável que você mesmo se impôs. Cansado de nunca se sentir bom o suficiente. Cansado de ir para a cama toda noite com a sensação de que faltou algo, de que você poderia ter feito mais, orado mais, sido melhor. Você olha para os outros e pensa que a vida espiritual deles é mais vibrante, que eles têm uma conexão que você não consegue alcançar. E essa comparação só aumenta o peso da culpa. Mas eu preciso te dizer uma coisa com toda a convicção do meu coração: isso não é cristianismo. Isso é escravidão espiritual. É uma prisão autoimposta, onde a chave sempre esteve do lado de dentro. Mas nos convencemos de que precisávamos construir a porta primeiro. Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não disse: trabalhem mais duro, e talvez um dia vocês consigam descansar. Ele oferece alívio imediato, um descanso para a alma que para de tentar merecer e simplesmente aceita o que ele já fez na cruz. A salvação não é o prêmio para os que correm mais rápido, é o resgate para os que já caíram e não conseguem mais levantar. A graça não é um troféu para os perfeitos, mas o remédio para os doentes. Entender isso nos liberta da necessidade de fingir. Liberta-nos da máscara da perfeição religiosa. Podemos finalmente ser honestos com Deus e dizer: Pai, eu não consigo, eu falho, eu sou fraco, eu preciso da tua graça hoje, tanto quanto precisei no primeiro dia. E é nesse lugar de humildade e rendição que o verdadeiro poder de Deus se manifesta em nossa vida. É quando paramos de tentar impressionar a Deus com nossas obras que começamos a viver a vida abundante que Ele planejou para nós. Então, como podemos viver essa liberdade na prática? Comece hoje mesmo a mudar a sua oração. Em vez de apresentar a Deus uma lista de seus feitos, agradeça-o pelo que Cristo já fez por você. Quando a culpa vier te acusar, lembre-se da promessa: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando se sentir fraco, declare que a força de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Troque o esforço pela confiança. Troque o mérito pela fé. Abrace o dom. Receba a graça. Você não precisa provar nada. Você só precisa crer e receber. Porque você já é amado, já é perdoado, já é aceito. Não pelo que você faz, mas por quem Ele é e pelo que Ele já fez. Essa é a boa notícia que liberta. Você já parou para pensar por que o Evangelho é chamado de boa notícia? Pense comigo por um instante. Muitas vezes vivemos como se Deus estivesse nos avaliando o tempo todo. Como se a salvação fosse uma competição onde só os mais fortes, os mais dedicados, os mais perfeitos vencem. Esgotados, tentamos subir a montanha sozinhos, acreditando que nosso esforço vai nos levar ao topo, mais perto de Deus.
Mas e se eu te disser que a verdade é exatamente o oposto? A Bíblia não diz, vocês são salvos porque se esforçaram muito. Ela não diz, vocês são salvos porque nunca erraram. Em Efésios capítulo 2, versículo 8, a mensagem é clara e transformadora. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês. É dom do Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Essa é a verdade que quebra o orgulho. As nossas obras, por mais bem intencionadas que sejam, impressionam pessoas. Elas são visíveis, mensuráveis. Mas a graça revela Deus. Se a salvação fosse por mérito, o céu seria um lugar de comparação constante. Kwame Harumaze, quem jejuou mais? Quem pecou menos? Mas a graça anula essa competição. Ela nos coloca todos no mesmo nível, carentes de um Salvador. A graça é como esta colher levantando o mel dourado. Não é o mel que se esforça para subir, é a colher que o ergue. Da mesma forma, não é nosso esforço que nos eleva, é Deus que nos levanta em sua graça infinita. É um resgate, não uma recompensa. E entender isso muda absolutamente tudo. Então, qual é o papel da fé em tudo isso? É aqui que muitos se confundem. Pensamos na fé como uma moeda de troca. Se eu tiver fé suficiente, Deus vai me dar o que eu quero. Se eu acreditar com muita força, vou forçar a mão de Deus a agir. Mas fé não é pagamento. Fé é confiança. É a mão estendida que recebe um presente que não merecia. Fé é parar de tentar controlar o resultado, parar de lutar com as próprias forças e finalmente descansar naquele que já venceu a batalha por nós. A fé não move a mão de Deus. Ela alinha nosso coração com a mão de Deus, que já está estendida. É o ato de parar de resistir e simplesmente aceitar o que ele já fez na cruz. Veja este mel fluindo sem impedimento. A graça de Deus flui exatamente assim em nossa vida. Quando paramos de colocar barreiras, quando paramos de tentar merecer e simplesmente começamos a receber, é um ato de rendição, de confiança total. A verdadeira fé não diz Deus, faça isso por mim, mas sim Deus, eu confio no que o Senhor já fez. Sabe, às vezes o maior inimigo da graça não é o pecado óbvio, mas o orgulho disfarçado de religião. É o ego religioso, aquele que se orgulha de suas disciplinas espirituais, de seu conhecimento bíblico, de sua moralidade impecável. Por que isso é um inimigo? Porque o ego quer crédito. O ego sussurra no nosso ouvido. Olha como você é bom. Olha o que você conquistou. E a graça, por sua própria natureza, tira todo o nosso crédito. Ela nos esvazia de qualquer mérito, para que a glória seja exclusivamente de Deus. É por isso que a Bíblia diz, logo após falar da salvação pela graça, para que ninguém se glorie, pense nisso. No céu, não haverá pódios, não haverá medalhas de melhor cristão. Haverá apenas um coro uníssono de gratidão, de pessoas quebrantadas, que sabem que só estão ali por um motivo: a graça de um Deus que as amou primeiro. Toda a nossa justiça, todas as nossas boas obras, são como este filtro. Elas passam, elas são temporárias. A única coisa que permanece, a única coisa que realmente importa e nos sustenta, é a graça de Deus que nos alcançou. E o que acontece quando alguém finalmente entende isso, não apenas na mente, mas no coração? Essa pessoa encontra a verdadeira liberdade. Quando você entende a graça, você para de viver com medo de Deus. Você para de se esconder, de ter medo de errar, de achar que qualquer deslize vai te desqualificar do amor dele. A sua motivação muda completamente. Você não obedece mais para ser aceito. Você obedece porque já foi aceito. Você não serve na igreja para ganhar pontos com Deus. Você serve transbordando de gratidão por tudo o que Ele já te deu. Isso muda a sua oração. Deixa de ser uma lista de pedidos e se torna uma conversa de intimidade. Muda o seu serviço, que deixa de ser um fardo e vira um privilégio. Muda a sua vida inteira. Você passa a viver a partir de uma nova identidade, a de filho amado e aceito. Sua vida se torna como este jarro, brilhando não com uma luz própria, mas com a luz da graça que o preencheu e o restaurou por dentro. Essa é a boa notícia. Você não precisa mais lutar para ser bom o suficiente. Em Cristo, você já é aceito. Descanse nessa verdade e viva a liberdade que só a graça pode dar. Será que você já se sentiu pressionado? Como se a vida cristã fosse uma lista interminável de tarefas para agradar a Deus? Como se cada erro te afastasse mais e mais do amor dele? E eu sei como é. A gente ouve tanto sobre santidade, sobre mudança, que às vezes a gente esquece do ponto de partida de tudo isso.
a graça, e é sobre essa verdade libertadora que eu quero conversar com você hoje. Vamos juntos desvendar como a graça não é um passe livre para o erro, mas a força que nos capacita para uma vida nova, uma vida que realmente vale a pena ser vivida. Fique aqui, porque eu acredito que o que Deus tem para nós hoje pode mudar a forma como você se enxerga e como você se relaciona com Ele. Muitas vezes, a gente confunde as coisas. Pensamos que precisamos nos consertar primeiro para depois sermos aceitos por Deus. É como tentar limpar a casa inteira antes da chegada do faxineiro. Não faz sentido, não é? A verdade é que nós não mudamos para sermos salvos. Nós mudamos porque fomos salvos. A salvação vem primeiro, como um presente merecido. E é esse presente, essa graça, que nos dá o poder e o desejo de mudar. A graça não é uma desculpa para continuarmos nos mesmos erros, dizendo, Deus perdoa mesmo. Não, a graça é o poder de Deus agindo em nós, para vivermos de uma forma diferente, uma forma que o honra. É a força que nos levanta quando caímos, que nos limpa quando nos sujamos, e que nos impulsiona a sermos mais parecidos com Jesus a cada dia. Pense nisso. A transformação não é o pré-requisito para receber a graça. A transformação é o resultado inevitável de quem verdadeiramente a recebeu. A vida cristã não é sobre nosso esforço para alcançar a Deus, mas sobre a resposta do nosso coração ao alcance dele. Agora, pera um pouco, respire fundo. Quero que você ouça isso com o coração. Talvez hoje, tudo o que Deus quer de você é que você simplesmente descanse. Isso mesmo, descanse. Pare de lutar com suas próprias forças. Pare de tentar merecer um amor que já foi derramado incondicionalmente na cruz. Pare de se sentir culpado por não ser perfeito, porque a perfeição nunca foi exigida de você. O que Ele exige é a perfeição de Cristo, e essa já foi creditada na sua conta. Imagine Deus estendendo a mão para você, não para exigir algo, mas para oferecer. Ele não está com uma lista de cobranças, Ele está com um cálice transbordando de graça, de perdão, de paz, e Ele te diz, filho, filha, apenas esse. Deixe-me cuidar de você, deixe meu amor te curar, deixe minha força ser perfeita na sua fraqueza. Aceite a graça, não amanhã, quando você se sentir melhor ou mais digno. Eis-te agora, exatamente como você está. Esse é o chamado ao coração que ecoa pela eternidade. Venha, descanse e receba. Então, qual é o próximo passo? Como vivemos essa realidade da graça no nosso dia a dia? Começa com uma decisão simples, mas poderosa. Render-se é dizer, Deus, eu não consigo, mas eu sei que o Senhor consegue em mim. É trocar a ansiedade pela confiança, a autojustiça pela justiça de Cristo. É celebrar as pequenas vitórias, não como conquistas nossas, mas como evidências da obra dele em nós. E quando você cair, porque todos nós caímos, em vez de se esconder na vergonha, corra para os braços do Pai, sabendo que o perdão já está lá, esperando por você. A vida na graça é uma jornada, não um destino final aqui na Terra. É um aprendizado contínuo de depender menos de nós e mais dele. Encontrar alegria, não na nossa performance, mas na sua presença constante. A graça te liberta do peso de ter que ser perfeito e te convida para a leveza de ser amado incondicionalmente. Se essa mensagem tocou o seu coração e trouxe paz à sua alma, eu quero te convidar a declarar isso. Escreva aqui nos comentários, eu descanso na graça. Deixe essa frase ser mais do que palavras. Que seja uma oração, uma decisão do seu espírito. E o Teipeco, compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está cansado. Alguém que está lutando sob o peso de tentar ser perfeito por conta própria. Às vezes, uma palavra de esperança é tudo que uma pessoa precisa para continuar. E antes de terminarmos, guarde isso bem fundo na sua alma. Você não é salvo porque você é forte. Você não é aceito porque você é bom. Você não é amado porque você merece. Você é salvo, aceito e amado porque Ele é fiel. A fidelidade dele é a sua segurança. Que a graça contínua de Deus inunde sua vida hoje e sempre. Obrigado por assistir.